Vamos aplaudir o Senhor, amém, querido? Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a Jesus Cristo ressurreto, sob todo mal, triunfante. Deus, estabeleça o teu reinado. O Espírito Santo, fale aos nossos corações, como já tens falado, em nome de Jesus, amém, queridos? Abra sua Bíblia, eu vou pedir ao AF lá, o da multimídia. Não, rapaz, olha aí. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Aleph lá? Vamos, gente, ó. Da multimídia, olha. Até onde você vai com Jesus? É uma pergunta. E logo embaixo é um conselho: livra-se dos embaraços. É um tema e um subtema aí, querido, que nós queremos compartilhar. Então, já lendo a palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, você já está acompanhando aí? Já quero começar lendo aqui, que são textos básicos. Vamos usar basicamente 2 textos, vamos citar alguns outros. E deixa eu me arrumar aqui. E já estamos lendo aqui a partir do versículo 38 lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, perdão, falei 35, mas 38. O título aqui fala: a morte que havia na panela, ela é tirada. Então diz assim, ó: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Versículo 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, trepadeira do campo, e colhendo dela encheu a sua capa de colossídidas. Voltou-se e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Fala comigo: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, ele colocou farinha na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Irmão, que texto, hein? Que texto, né? Você entendeu o contexto aqui? Chega lá o profeta Eliseu, tá todo mundo com fome lá. E o moço vai lá pegar algumas ervas, né? E vai lá e o cara faz lá um cozinhado. Só que o treco aqui é colossídidas, né? Uma coisa venenosa, um veneno, né? Sei lá, comigo ninguém pode, nos dias de hoje, né? Tem aí algumas aí que é veneno, né? Comigo ninguém tem, comigo ninguém pode, e tantos outros aí. Era mais ou menos isso que aconteceu. O rapaz foi lá, pegou, fez lá um cozinhado. E com fome, meu irmão. O nego diz, né? Tempo de guerra, urubu é pombo. Meu irmão, estamos com fome. Ó, meu irmão, foi lá e lepo, né? Naquelas ervas lá, erva braba lá, naquele veneno. Fala comigo, veneno. Queridos, e o que acontece ali? Um repara e fala assim: meu irmão, vai morrer todo mundo. Tem morte na panela, né? Tem morte na panela. Então, Eliseu, né? Tem morte na panela. Ó, homem de Deus, na hora do sufoco, né? Na hora lá de vendo, né, que a coisa está ficando estreita, chama o profeta Eliseu e ele pega a farinha. Fala comigo, farinha. Ele pega a farinha e deita, bota a farinha ali, né, naquela erva lá, naquele veneno. E agora vira e fala: ó, manda ver, inclusive o povo. Meu irmão, eu vou pegar ali um chumbinho. Você acredita nos homens de Deus? Olha, ficou todo mundo sério. Vou botar farinha, fazer aquela farofa. Será que você comia?
Ah, meu pai. Então, queridos, Eliseu botou farinha ali, meu irmão. Vou pegar só comigo ninguém. Chumbinho não, né? Chumbinho acho que é muito violento. Pegar comigo ninguém pode. Fazer um cozinhado. Olha, meu irmão, que eu já cozinhei, né? Na obra com meu pai lá. Fazia lá um feijãozinho lá. Edson lembra disso, né? Fazia um feijãozinho lá. Edson gostava lá do feijão lá que fazia, né? Às vezes caía um pedacinho de carvão lá dentro do feijão. Alguma coisa assim, né? No fogão de lenha. Então, Edson é meu irmão. A gente trabalhou muito tempo na obra com o nosso pai. Então, querido, comigo ninguém pode. Vou botar farinha. Será que você comeria? Pensa sobre isso. Né? Queridos, tem caminho, já vou começar, já você vai entender onde nós queremos chegar. Existem algumas coisas na palavra de Deus que ela vem nos confrontar até onde nós vamos. Vou falar de alguns outros episódios na Bíblia. Vou citar, já estou na verdade citando, alguns fatos, querido, que homens postos em Deus, confiantes em Cristo, confiantes na palavra de Deus, foram a caminhos, querido, que, vamos ser muito sinceros, querido, talvez eu e você não iríamos. Ali quando Eliseu fala, foi tirado, meu irmão, todo mundo comeu, meu irmão, o homem deu a palavra, todo mundo comeu, ninguém passou mal. Aquela farinha teve o poder de cortar aquele veneno, claro, por trás estava a ação de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, querido. Toda a honra, toda a glória a Jesus. Amém, querido? Gosto muito de aplaudir o Senhor. Mas aí vem a pergunta. Até que ponto você iria com Jesus e com o seu líder? Até que ponto você iria? Até que ponto eu iria? Eu vou com Jesus e com aquele que está sendo cobertura espiritual sobre a minha vida. Aquele que é a pessoa onde Deus tem colocado para estar mentoreando a minha vida. Então, queridos, eles confiaram. Agora, a palavra de Deus também fala, já, né? Lá no Novo Testamento fala, ainda que comermos alguma coisa mortífera, não sofrerá mal algum. Né? E eles confiaram e foram. Agora, queridos, até que nível nós estamos dispostos a caminhar de fato debaixo de uma orientação de Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a galgar os patamares em Deus que Ele tem estabelecido para cada um de nós? É uma palavra para se refletir. Até que ponto nós estamos dispostos a, entre aspas, nos sacrificar, sair da nossa zona de conforto, da nossa conformidade? Até que ponto, até que nível? Queridos, a maioria dos discípulos chegou no nível, até o nível da perseguição. Né? Chegou até o nível da perseguição, dali já não passaram mais. Enquanto Jesus estava lá realizando milagres, né? Matando a fome de todo mundo lá, com pães, com peixe, né? E tudo mais. E aí vai. Estavam lá presentes. Mas chegou um momento que diante deles, a coisa se estendeu a um nível que eles não estavam naquele momento dispostos a pagar o preço para ir com Jesus. Tem dois episódios assim, bem emblemáticos nisso que eu estou falando. Um foi lá no Getsêmani, Jesus lá orando, cansado, e os discípulos sucumbiram pelo cansaço. Será que você está disposto a ir além do cansaço do seu corpo? Será que eu estou disposto? A palavra primeira é para mim. Será que estamos dispostos a renunciar, a não darmos assim a prioridade ao nosso conformismo? Então os discípulos, a maioria deles, foram até o nível da perseguição. Quando chegaram lá para prender Jesus, todo mundo, a maioria saiu correndo lá, né? Pedro ficou seguindo de longe, né? Com medo lá, negou Jesus lá, com a serviçal lá. Até onde nós iremos, né? Até onde nós estamos dispostos a ir com Jesus? Até que nível? Querido, deixa eu falar uma coisa para a gente aqui. Líderes cansam.
Tá? Líderes cansam. Líderes passam por desafios, passam por situações desconfortáveis. E nesses momentos que os verdadeiros aliados estão ali para estar junto, segurando os braços, né? Onde estão os Arãos, né? E os Us dessa geração? Lembra lá de Moisés, lá o israelita guerreando? Chegou o momento da batalha, né, que Moisés erguia seus braços e Israel prevalecia. Mas chegou o momento que os braços de Moisés cansaram. E tiveram que dois ficarem lá erguendo, segurando os braços de Moisés. Porque líder se cansa, mano. Não, eu costumo sempre falar, né, o reino de Deus, né? Se a gente pode assim buscar tá sendo bem compacto, é que o reino de Deus se revela através da cruz. A haste que está em pé fala da comunhão com Deus, reino de Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas, toda a sua força, todo o seu entendimento. E tem aquela haste deitada, onde Jesus foi pregado. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém vive o reino de Deus sozinho, sem aliados, sem pessoas que estejam do seu lado. Aliás, até a própria palavra fala, se falarmos que amarmos a Deus, se não amarmos o irmão que nós vemos, nós seremos mentirosos. Se nós não amarmos nossos irmãos, porque Deus nós não só vemos pelos olhos da fé. Então, queridos, os líderes às vezes cansam. Às vezes aquele que está ali imbuído, né, de uma cobertura espiritual sobre a sua vida, vai chegar um momento que pode ser que ele esteja passando por um processo de um cansaço, um processo de um problema instalado. Até que ponto você tem uma identificação com o seu líder para caminhar com ele? Isso é uma reflexão, querido. É uma reflexão. Momento da alegria, da bonança. Muitos se aproximam, mas será que no momento da guerra? Será que será esse mesmo número? Para a gente refletir. Até que ponto? Eu lembro, meu irmão, tem cada coisa na Bíblia. Eu lembro de Davi e os seus valentes. 1 Samuel, capítulo 21. Davi, em um momento lá, na luta, lá, e Deus já tinha falado com ele que ele ia ser rei em Israel. Davi, um homem que agradava o coração de Deus, faminto, chega lá no templo e pega daquelas ofertas, daquelas primícias, daquilo que era reservado lá para Deus, e quem tocasse a vida, até o sumo sacerdote morria. Davi pega e se alimenta daquelas ofertas. Ele estava em conexão com Deus. E aqueles que estavam com ele, os líderes lá, os guerreiros, também. Será que um olhou para o outro assim e falou, Davi, você vai até aí, aqui eu paro. Nossa, está tocando de coisa aí e eu não quero ser fulminado. Nós estamos falando, querido, de nível de identificação, de coração, revelação, unidade. Até onde nós vamos com Jesus? Até onde nós vamos com o líder? Até onde nós vamos debaixo de uma missão que Deus tem nos dado enquanto igreja na face da terra, enquanto comunidade evangélica cristã, instalada aqui em Magé e em outros municípios, já estamos também em Teresópolis e em tantos outros lugares que Deus há de nos enviar. Até onde você vai? Fala para a pessoa que está do seu lado. Não requer uma resposta. Fala assim, até onde você vai? Agora fala assim, até onde eu vou? Essa palavra aqui para a gente refletir, será que estamos dispostos a pagar um preço pelo reino de Deus? Será que estamos? Será que só vamos até o nível da conveniência? É conveniente. Tá dando certo, tá legal, tá bom. Será que esse é o nosso nível? Até onde não há uma certa contrariedade, até onde não há um certo confronto. Até onde nós vamos? Em uma missão traçada, determinada. Aí eu quero falar de embaraços, querido. O que pode nos levar
a abandonar, a retroceder, a olhar para trás. São embaraços. E esses embaraços, eles se estabelecem, coloquei aqui, em dois caminhos, que são, caminhos, tremendos, que se nós não pedirmos a Deus, se nós não olharmos para nós mesmos, se nós não estabelecemos em nós, em Deus, que isso se cumpra na nossa vida, esses dois caminhos podem invalidar, esses dois caminhos podem nos levar a atitudes de, conforme eu já disse, de tirar a mão do arado, retroceder, apostatar, perder, que é o caminho da fidelidade e o caminho da deslealdade. Ou o caminho da fidelidade, lealdade, ou infidelidade e deslealdade. Eduardo, faz favor para mim, querido. Faz favor para mim. Traz essa caneta aqui para mim, por favor, querido. Traz sua caneta aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Eduardo, vamos, gente? Mas passa por lá, por favor. Eduardo, meu cunhado aí, ó. Olha. Obrigado, Eduardo, mas não quero mais não, tá? Pode voltar. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Eduardo? Queridos, Eduardo foi fiel ao que eu pedi a ele? Sim ou não? Sim, trouxe a caneta, né? Agora, Eduardo foi leal? Quem pode garantir? Eu não posso. Só Deus pode. Acredito que nem o diabo pode. Só Deus pode. Porque a fidelidade está numa expressão externa. Está em se fazer aquilo que é aparente. Eduardo foi totalmente fiel. Obrigado, Eduardo. Pedi a caneta, ele veio de bom grato, né? Agora, se lá no coração dele estava assim, olha, tá vendo aí, ó. Olha, o São Antônio já está aí, quando me fez subir a escada, né? Eu estou aí num processo ainda de, estou meio fora de forma ainda, e coisa e tal, né? Se no coração dele, querido, entenda bem, foi nutrido um sentimento de descontentamento, ali por dentro ele estava remoendo. Ele foi fiel, mas não foi leal se isso porventura aconteceu. Então, querido, se a gente pegar essa definição de lealdade e deslealdade, fidelidade e lealdade, lá a representação até no dicionário mistura as coisas. Só que há diferença. A palavra nos fala a verdade. Nós temos que, querido, guardar o nosso coração. Porque pode vir fagulhas de infidelidade, deslealdade, e pode nos roubar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Pode nos tirar do foco, pode encurtar a caminhada que o Senhor tem determinado para cada um de nós, no estabelecimento do seu reino sobre a face da terra. Os embaraços. Quero estar lendo esse texto que você acompanhe comigo, querido. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4, até o versículo 13. Então fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou ou alistou. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras ou as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Interessante aqui o lavrador que trabalha. Tem lavrador que não trabalha. Tem lavrador que não está na missão. Então está falando aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas.
como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fala comigo. A palavra de Deus não está algemada ou presa. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Querido, esse é um texto tremendo, muito prático para a nossa vida. Hoje, meu irmão, tão conturbada, tão agitada, tão envolta em tantas propostas de embaraço. O que pode me desviar, te desviar, querido, de avançarmos dentro da medida que Deus tem para cada um de nós, são os embaraços. Em especial sobre essas duas palavras, de infidelidade e deslealdade, para com Deus, para com aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas a nível de liderança e cobertura. Então, nesse texto, querido, nós vemos também, a gente fala assim, né? Pastor, poxa, Jesus fala de uma vida em abundância na palavra, essa é coisa que a gente não verbaliza, mas às vezes a gente pensa, poxa, mas é uma luta travada, né? Às vezes a gente pega só aquelas questões, né, que assim nos leva, né, a pensar assim, meu Deus, e tudo isso, será que não vai ter uma recompensa? A própria palavra aqui lá no versículo 6, já fala da recompensa do fiel e do leal, que ele é o primeiro o quê? A participar o quê? Do fruto. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu querido, seja fiel, seja leal, que você vai ser o primeiro a experimentar dos frutos. É o primeiro a experimentar, querido. O leal, o fiel, aquele que está comprometido com Deus, com a causa divina, aquele que está comprometido com uma missão em Deus, ele é o primeiro a participar dos frutos. Ele é o primeiro a comer dos frutos. Faz assim comigo, ó, comer, ó. Comer. Fala, igreja, faz assim, me ajuda. Ó, assim, a primeira a comer, ó. Faz assim, ó. Comer. Ou ninguém que gosta de comer. Hoje lá na comunidade, lá do centro, lá, meu querido, que frango parmegiana lá que fizeram lá, aleluia. Aplauda o Senhor, meu irmão. Um dos prazeres dessa vida é comer, mas a gente jejua também, não é verdade? Estamos vindo aí de 21 dias de jejum, né, Adriano? Tremendo aí, né? Então, queridos, então é o primeiro, o leal e o fiel, é o primeiro a participar dos frutos. Amém? Agora deixa eu, dando continuidade, querido. Essa lealdade, essa fidelidade se estende para com Deus, para com o próximo, conforme nós já falamos aqui. E eu quero falar de níveis de infidelidade e deslealdade em 4 áreas específicas. Ou que poderemos ser infiéis ou desleais. Você quer ouvir? Fala a pessoa da sua lado aí. Você quer ouvir, meu querido? Quer ouvir, amado irmão, amada irmã? Querido, como que nós poderemos ser infiéis para com Deus? Não dando testemunho do poder dele transformador das nossas vidas. Dando testemunho. A palavra de Deus fala que nós estamos rodeados com nuvem de testemunha. Às vezes a gente não atenta para essas coisas, querido. Às vezes a gente acha, né, que não tem olhos em cima da gente. Tem. A palavra fala que nós somos feitos, nós estamos como espetáculos para este mundo. Estamos dando muito mole aí, cuidado. Fala a pessoa que está falando, dá mole não, meu irmão. Dá mole não, meu irmão. Mas é verdade, meu. A palavra de Deus, vamos colocar como espetáculo. Que não aconteça o que eu vou falar agora. Você quer saber se as pessoas olham ou não sua vida? Faz uma besteira, meu irmão. Erra.
assim de forma pública. Aí você vai, não faz, em nome de Jesus não vai acontecer. Tá? Mas aí você vai ver ela falando lá. Ia lá, vou falar de mim, né? Para você não ficar assim, né? Ia lá, pastor, e fachada, rapaz, olha lá, ia lá. Tava lá na comunidade, fachada pura. E 71, e não sei o quê. Meu irmão, que em nome de Jesus não aconteça comigo, não aconteça com você, querido. Mas as pessoas estão assim, ó, de olho. E a Bíblia fala assim, ó, ai daqueles por meio de qual vieram os escândalos. Melhor que amarre uma pedra de moinho seja lançado no mar. Melhor que não tivesse nascido. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Esse nível de deslealdade, de infidelidade, primeiramente com Deus. Vamos falar depois de mais 3 pontos. Tá? Quando nós não damos um testemunho. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala dessa nuvem de testemunhos. As pessoas estão lá querendo confirmar, querendo ver se realmente, meu irmão, que reluz na sua vida, na minha vida, né, um ouro celestial mesmo. Isso é muito sério. Conforme eu falei, essa palavra é de refletir. Nos empurrar para uma qualidade de vida cristã, de acordo com o que a palavra nos traz, a dimensão da palavra. Meu irmão, eu vou falar de mim. Quando eu olhei no espelho e falei, Senhor, isso aqui, eu tenho que mudar nisso, né? Querido, eu nunca senti assim no meu coração uma voz de Deus sussurrando em mim, que falasse assim, não, meu filho, tá bom. A voz de Deus vai, eu te amo, meu filho. Mas agora, anda na minha presença e seja perfeito, porque eu sou perfeito. Nunca vi Deus falando, é isso mesmo, né? Estou falando mesmo, essas coisas, meu Deus, muda meu coração, às vezes eu sou meio assim. Essas coisas aqui, só eu que tenho, que ninguém tem. Não? Só eu que tenho, ninguém tem. Então, queridos, Deus vai sempre nos levar para um nível maior. Fala comigo, Deus vai nos puxar para um nível mais excelente, um nível maior de intimidade, de comunhão, de testemunho. Agora, meu irmão, os embaraços, tá vendo lá, ó, lá, as algemas? O diabo quer trazer essas algemas, esse embaraço sobre a vida da gente, invalidar o nosso testemunho. Se alguém fala assim, aqui é nada, meu irmão, Deus conta, sabe por quê, querido? Porque se nós não manifestarmos obras dignas de arrependimento, obras genuínas de Deus, coloca-se em xeque o poder transformador do nosso Deus sobre a nossa vida. Não é Deus coisa nenhuma, olha lá, fulano está lá na igreja, mas apronta todas. Olha lá, está na igreja, mas é infiel. Deus nos livre, querido, disso. Falei que é para a gente refletir. Primeiro sou eu, meu irmão. Primeiro, corta para esse lado aqui. Quero falar, querido, de outro nível de deslealdade e infidelidade. A nível do reino. A nível do reino. Querido, podemos ser assim infiéis e desleais. Nos que diz respeito. Você quer ouvir? Sim ou não? Fala assim, pastor, eu quero ouvir. No nível das contribuições, da manutenção da casa de Deus. Acabamos de ter um momento tremendo aqui. Vamos manter a casa de Deus. Sabia, pastor fala sempre de dinheiro aí. Expulsa essa seta do maligno na sua mente agora, meu irmão. Quando a gente fala de contribuição, nós falamos no sentido pleno da palavra, querido. A nível ministerial também. Tem um lugar, tem algo aqui na casa de Deus que Deus te chamou para você fazer, que você deve ser leal, que você deve ser fiel. Porque Deus não tem inúteis na sua casa. Todos nós temos um potencial tremendo em Deus para estabelecer o seu reino. E se nós fugimos disso, estaremos sendo desleais e infiéis para com Deus. Então, querido, no reino de Deus, no que diz respeito à parte que nos cabe,
nos que diz respeito a estar junto, contribuindo ministerialmente, exercendo os ministérios na casa do Senhor, nos grupos familiares lá. Se você é um membro de um grupo familiar, seu dirigente conta com você. Essa igreja é uma igreja, né? Que ela é uma igreja que está multiplicada em grupos familiares, querido. O reflexo da nossa igreja no domingo é o reflexo de como estão os grupos familiares. O grupo familiar está lá bombando, né? Chega domingo, todo mundo vem para cá para celebrar. Se o grupo familiar está lá meio desdentado, né? Qual a tendência? É que muitos não venham à casa de Deus para celebrar. Então, se lá no grupo familiar eu sou um membro, eu não tenho compromisso, não tenho comprometimento com o reino, eu sou infiel, eu sou desleal, aí, querido, o reino de Deus estará sofrendo com isso. Estará sofrendo. Então, a infidelidade, a deslealdade no que diz respeito ao reino vem dessa forma, da parte que me cabe, da parte que te cabe fazer. Nós atendermos a expectativa de Deus e daqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas. Pastor, você não está dando muito para aplaudir o Senhor não, mas aplauda a si mesmo, irmão, que seja no sacrifício, mas aplauda o Senhor. Amém, querido? Glória! Eita! Final desse curso vai ter gente sapateada no poder, em nome de Jesus aí, meu irmão. Glória a Deus. Então, queridos, vou falar de mais duas áreas, você quer ouvir? A área dos relacionamentos interpessoais entre as pessoas, poderemos ser desleais. Mas então o que isso tem a ver? Tem a ver, querido, que Jesus na oração sacerdotal, ele fala ao Pai, Pai, não vos peço que vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Nós interagimos com as pessoas. Tem gente que fala assim, meu irmão, não, a minha vida é com Deus, né? Quer saber de... Meu irmão, não. Nós temos um compromisso para com o próximo, para com aquela pessoa que está próximo, você já sabe disso. E como que nós podemos ser desleais? Vou dar alguns exemplos aqui, talvez você possa até falar assim, pastor, isso acontece? Vou dar um exemplo. A passagem do ônibus é R$5. Eu dou lá R$10 para pagar a passagem. Aí, o trocador, a trocadora me devolve 100. Glória, glória sim, glória não. Sim ou não, meu irmão? Você prestou atenção? Meu irmão, mas o Todo-Poderoso interviu, sim ou não? Você entendeu o que eu falei, querido? A passagem custa 5. Eu dei R$10. Aí lá na hora lá, a trocadora me devolveu 100. Provisão, sim ou não? Quem acha, dá um glória. Essa igreja... Tá quebrado, manetado, meu irmão? Ué. Eu lembro do irmão. Ele almoçou. Sabe aquele irmão assim, meio chapa? Assim, aquele irmão meio brônquio, né? Aqueles irmãos assim. Ele almoçou, pagou a refeição, né? E lá no caixa deu troco errado a ele. E o Espírito Santo, né, o conduziu em princípio de fidelidade e lealdade. Tem que ser leal, fiel. Aí ele foi devolver. Só que a mulher do caixa era muito ignorante, né? Aí falou, você fez a conta errada. Aí ele virou assim e falou, não estou falando com você, você me deu, foi dinheiro demais. Toma aqui esse negócio aqui. E deu. Aí a mulher ficou olhando assim para ele assim. Ficou, por quê, querido? Talvez hoje seja uma prática comum no mundo, né? Tem um ditado aí que fala, né? É brasileiro, né? Convém levar vantagem em tudo. Isso é do reino das trevas, não do reino de Deus. Nós temos que ser leais, temos que ser fiéis. Amém, querido? Ouvi um amenzinho lá, mirradinho lá no canto, amém? Aplauda o Senhor, querido. Na relação entre as pessoas, que ele tem que ser envolta em lealdade e fidelidade. E isso pode trazer embaraço, querido. Pode trazer embaraço. Se nós formos canalizar para o mundo, áreas espirituais. Às vezes tem pessoas que não sentem a presença de Deus, mas vai ver o dia a dia. Acha que Deus é só para questões assim conforme a Bíblia fala, coisas inefáveis, né?
lá do mundo do terceiro céu e tal, mas o dia a dia, o ser fiel, o ser leal, o ser sincero, ser justo, ser honesto. Tem pessoas que acham que isso não tem a ver, dá a volta em um, dá a volta em outro. E pastor, a gente ia falar aí, a marreta de Toy, tu vai bater a marreta primeiro é para mim mesmo, tem homem, irmão, olha. Né, Adriano? Então, queridos, no reino de Deus, nós temos compromisso com o próximo. Nós temos compromisso com de que maneira nós estamos agindo, de que maneira é o nosso dia a dia, nas relações interpessoais. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero falar da última área, que é dentro da área ligado às questões de proximidade, parentesco, família. Cuidado, que o diabo pode querer trazer um embaraço lá na sua relação conjugal, infiel. E como, querido, o diabo tem feito uma devassa nessa área. Quando eu falo devassa, não estou me referindo não somente às questões daqueles que não experimentaram ainda da bondade de Deus, ainda não foram impactados, ainda não experimentaram. Eu estou falando de pessoas que estão dentro do contexto do reino de Deus, que estão sendo ludibriados através de um processo de infidelidade e deslealdade. Que Deus nos guarde, querido, que Deus nos livre, mas que venhamos guardar o nosso depósito, porque está uma corrida proposta, amém? Fala comigo, há uma corrida proposta. Fala com mais vigor aí, querido, por favor. Há uma corrida proposta para mim e para você, e nós não vamos abrir mão, e vamos chegar na linha de chegada. Em nome de Jesus, aplaude o Senhor, querido. Glórias a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, querido. Versículo 1 e 2. Fala assim: portanto, também nós, visto que estamos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus, querido. Queridos, às vezes a gente fala de algumas coisas, alguns pontos, algumas situações, a começar por mim. Às vezes a gente deprecia, às vezes a gente subestima, às vezes a gente acha que coisas estão muito próximas da gente. Às vezes a gente acha, não, meu irmão, isso vai lá com fulano, e não. Querido, guarde o que tens. Assim diz a palavra, para que ninguém roube a tua coroa, né? Guarde o que tens, guarde o teu depósito, guarde a tua vida. Você é um templo do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso habita em você. O Deus Todo-Poderoso faz casa e morada na sua vida. Agora, não entristeças. Então, queridos, aqui como nós acabamos de ler, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o fato é, querido, que essas coisas, o fato é que os negócios dessa vida,
pode nos embaraçar se porventura nós não formos vigilantes, não tivermos as nossas vidas debaixo de um processo de vigilância. E tremendamente aqui, quando a palavra de Deus nos fala, né, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Querido, o nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Cristo, deixando para trás todo embaraço, deixando para trás toda situação complicadora, toda situação que pode nos arrebatar, que pode nos levar a parar no meio do caminho, a não seguir mais adiante. Até onde nós estamos dispostos a ir? Até onde nós estamos dispostos a nos desvencilhar de todo embaraço que essa vida pode nos trazer? Até que ponto os comprometimentos no dia a dia têm nos levado à atitude de nos frear mediante essa carreira que está proposta a mim e a você. Querido, no Senhor, a palavra de Deus, em vários episódios, nos fala que Deus tem para cada um de nós coisas tremendas, intervenções tremendas no seu reino, estabelecimento do reino dele através das nossas vidas pela sua bondade e misericórdia. Mas os embaraços é um adversário que temos que romper a cada dia. E às vezes em coisas tão simples, mas muitos são entrelaçados, muitos são pegos, algemados. Mas eu acredito, querido, que o Espírito Santo, ele nesses últimos dias, porque o Senhor não tardará, meu irmão, ele está nos levando a uma reflexão e está limpando as nossas vidas, está nos colocando sob estado de alerta, está nos colocando sobre uma vigilância constante. Orai e vigiai. Oramos e vigiamos. Oramos e guardamos as nossas vidas. Feche seus olhos nesse momento, querido. Talvez você veio aqui e não imaginou que talvez fosse falar de coisas ao mesmo tempo simples, mas talvez até uma situação pela qual você infelizmente cedeu, você infelizmente não foi vigilante o suficiente. E nessa noite Deus, não para te levar a um processo de vergonha, não, mas para te alertar que Ele é santo, Ele é perfeito, e Ele requer da sua vida, requer da minha vida, requer das nossas vidas um posicionamento que aponta para uma qualidade de vida cristã mais excelente. Talvez você está olhando para dentro de você e fale: pastor, eu realmente vacilei, realmente eu fui infiel aqui, realmente eu não dei um bom testemunho, realmente essa palavra nessa noite tem me levado a reconhecer que realmente eu entrei num processo de infidelidade e deslealdade.
Eu tenho um recado para você, querido. Que é a palavra de Deus que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra nos fala que Ele perdoa os nossos pecados e não lembra mais. Mas Ele também fala: vai e não peques mais. Vai para um degrau, para um nível superior. Então nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. Nós queremos estar orando. Nesse momento, querido. Talvez você olhe para você e fala assim: mas eu não consigo. Tem um processo de avaliação dessas coisas que eu acho que é tão pequeno. Talvez você olha para dentro de você assim, você não vê até importância, sua mente está cauterizada a tal ponto. Você fala: não, pastor, eu acho isso aí normal. Algumas coisas que o está falando aí, para mim é normal. Talvez sua mente esteja no processo de cauterização, de insensibilidade, que você já coloca essas coisas como coisas normais, cotidianas do dia a dia. Mas eu digo para você que não. Eu digo para você que não. Os padrões celestiais são padrões, queridos, elevados. O Espírito Santo, Ele tem um zelo por nós. Ele tem um cuidado tremendo por nós. E Ele quer nos ver. Ele quer nos levar a níveis maiores de santificação, de santidade. Porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação. A proposta, querido, de Deus para mim e para você é que venhamos galgar patamares, que venhamos ter experiências maiores, experiências com o teu Espírito, experiências com a sua voz sublime, sua voz tremendamente acolhedora. Mas para isso, querido, é necessário que nos desvencilhamos de todo embaraço, que aceitamos a proposta de irmos além, de irmos a etapas maiores, etapas a qual ainda não fomos ainda. Estou com meus olhos fechados. Nessa noite já estou encerrando esta palavra. Vou estar orando, já vou estar já passando aqui para a pastora Angélica. Mas conforme falamos, essa palavra é para você refletir. Qual o nível, qual é a qualidade da sua vida, da minha vida cristã. Cada um pensa por si. Essa palavra não é para você falar: meu irmão, minha irmã, está vacilando aqui, está ali. Não, é para você, é para mim, queridos. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 na qualidade da sua vida cristã, que nota você daria? Até onde você sinceramente responde ao teu coração? Até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a romper com toda a algema, com todo embaraço que tem prendido a minha vida, para viver uma vida plena diante daquele que me alistou, arregimentou para uma caminhada dentro do teu reino. Coloca a tua mão no coração, querido. Já queremos estar orando nesse momento. Já vou estar chamando aqui a pastora Angélica nesse momento. Mas eu queria que você aceitasse esse convite para pensar sobre essas coisas tão simples.
mas dignas de uma reflexão. E que nessa noite nós venhamos brindar as nossas vidas, venhamos selar, venhamos guardar de todo embaraço, de todo excremento satânico, de todo lixo moral. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos nesta noite, Pai. Nós nessa noite, como a tua igreja, como a menina dos teus olhos, nós falamos para ti, Pai. Nos leva, nos conduz, Senhor, em fidelidade e lealdade a ti, Pai. Em uma vida que expressa, Senhor, o teu amor, a tua bondade, a tua santidade. Ó Deus, se porventura em nós, Deus, há como cegueiras espirituais, coração cauterizado, para não sentir o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem zelo, o quanto o Senhor está comprometido conosco, e o quanto nós estamos comprometidos com o testemunho, em ganharmos almas para o teu reino. Que nessa noite, Senhor, caia as escamas dos nossos olhos, que nossos olhos sejam abertos para as grandes obras, para avançarmos, para rompermos, na medida do que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Espírito Santo, não se afasta de nós, que não venhamos te entristecer, mas que sejamos plenos, Espírito Santo, na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Continue com seus olhos fechados.